Alô, amigos, muita paz para todos. Hoje eu queria falar a respeito da reencarnação, mas no seu sentido maior, que obviamente nós sabemos que é o progresso. Mas ela se insere numa história pessoal, familiar, que eu aproveito para compartilhar com vocês. Lá pelo final dos anos 80, 85, 86 mais ou menos, na verdade, tanto eu como a minha mulher, né, tínhamos tido uma iniciação católica e cada um, por seus motivos, havia deixado de frequentar a igreja. Eu, no meu caso, porque eu não entendia muitas coisas, fazia perguntas ao padre, e o padre sempre saía pela tangente. Quando eu era menor, ele dizia para mim que eram mistérios de Deus. Então, quando eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, eu decidi que Deus era muito misterioso, que eu gostava muito de Jesus, do Evangelho, mas que eu não gostava daquele mistério. Então, eu parei de frequentar a igreja. Então, voltando lá para o final dos anos 80, mais ou menos 86, período difícil para o Brasil, muita inflação, muita dificuldade. Obviamente, nós, um contexto familiar interessante, mas difícil, né? 4 filhos, adolescência, período complicado. Com certeza complicado para qualquer família que tem 3, 4 filhos nessa fase. As questões materiais eram difíceis, as questões familiares, o próprio comportamento, todos nós. Né? E aí minha mulher, por alguma razão, passou a frequentar uma casa espírita muito próxima da nossa casa. Um local abençoado chamado Casa Espírita Eurípides Barçanufo, lá na Taquara, em Jacarepaguá. E logo depois ela apareceu lá com um adesivo no automóvel dela, que dizia assim: reencarnação, uma questão de justiça. Eu não tinha nenhuma compreensão a respeito do espiritismo, já tinha eu lá 30 e poucos anos, conheci o evangelho, mas superficialmente, mas tinha uma base moral bastante razoável, estruturada na minha família, exemplos, né? A própria maneira como eu fui criado. Vivi a minha vida. E aí ela aparece com aquele adesivo reencarnação, uma questão de justiça. E ela já estava mais ou menos indo ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo por cerca de um ano. E um dia eu fiquei curioso, falei, eu vou lá também. Aí fui até lá. Um dia de palestra, me sentei lá. Bom, eu já gostei de cara, porque tinha um coral, né? Eu gosto de música. Então logo me interessei por aquilo. Já fiquei totalmente envolvido naquelas canções prece, naquele ambiente. A palestra foi, não consigo me lembrar o tema, mas com certeza foi uma coisa muito boa, muito útil. E eu fiquei interessado, assim, curioso. E aí eu fui à livraria lá da Casa Espírita e falei, olha só, eu não conheço muito bem a respeito de Allan Kardec, da sua obra, da proposta do Espiritismo, da doutrina espírita. O que é isso exatamente? E aí a pessoa que estava lá procurou me dar alguma explicação de uma forma bastante sucinta e gentil. E eu falei, mas e os livros? Aí ele falou, olha, tem 5 livros básicos, esses aqui. Ó. Eu peguei os 5 livros, falei, quanto é? Paguei, levei para casa e li um atrás do outro. Eu sou um leitor disciplinado e ávido. Aí eu devorei aquilo. E aí, ao ler as obras de Allan Kardec, onde se tratam de tantos assuntos, uma riqueza extraordinária, mas, obviamente, também o tema reencarnação lá estava. E eu finalmente entendi a questão de reencarnação, uma questão de justiça, tal como o adesivo que ela havia colocado lá no automóvel dela. E aquilo veio responder às minhas principais ansiedades, dúvidas, conflitos íntimos que eu trazia desde a infância, 8, 9, 10 anos, as perguntas que eu fazia ao padre e que ficavam sem a resposta.
porque eu perguntava para o padre, padre, por que que eu tenho saúde e posso, digamos, sou uma criança, eu posso, vou à praia, jogo bola, ando de bicicleta, corro, nado. Outras crianças sem saúde, às vezes, numa cadeira de roda. E, obviamente, pessoas, umas ricas, outras pobres, umas bonitas, outras muito feias. Uma desigualdade enorme. E sempre os mistérios de Deus. Então, ao ler a obra de Allan Kardec, no que tange a sua parte filosófica, principalmente, eu entendi Deus, primeiramente. Porque, para mim, no íntimo, eu achava que Deus era bom, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente, mas havia um conflito, porque se ele é bom, então por que temos essas situações de uma criança que já nasce doente, com uma série de deficiências físicas e mentais, desde o seu nascimento, enquanto outra nasce saudável, ou uma criança nasce num lar completamente estruturado, uma família, condições materiais, financeiras, sociais, outro, às vezes é desprovido de tudo. E todas essas desigualdades deixavam uma grande interrogação a respeito da verdadeira bondade, amor, justiça de Deus. E aí, ao ler a abençoada doutrina espírita, eu entendo assim, né? Eu vou dar um exemplo muito banal, mas para que aquele que possa estar me ouvindo pela primeira vez não tenha muita compreensão da doutrina espírita, imagine. Vamos imaginar que nós pegamos um grupo de 10, 12, 15 crianças, mais ou menos na mesma faixa etária, nas mesmas condições socioeconômicas. Pegamos essas crianças e colocamos todas elas no primeiro ano de uma determinada escola. A escola vai oferecer a todo aquele grupo, 10, 12, 15 pessoas, os alunos, as mesmas informações. Aí eu pergunto para vocês, se nós formos acompanhando o desenvolvimento desse grupo por 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, o que nós vamos observar rapidamente? Em 6 meses, se nós formos olhar o grupo que começou, provavelmente já existem diferenças cruciais estabelecidas. Alguns poucos têm um melhor aproveitamento, tem outros que têm um aproveitamento mediano, tem alguns que têm uma dificuldade enorme. Uns são assíduos, regulares, chegam no horário, cumprem a tarefa, participam da aula. Outros, às vezes, faltam, chegam atrasados, não cumprem as tarefas, não fazem os deveres, não têm interesse em fazer perguntas ao professor para esclarecer dúvidas. E daqui a 6 meses já existe uma diferença. Se a gente acompanhar esse grupo aí por 1 ano, ou 2, ou 3, ou 4, nós daqui a 4 anos vamos ver o seguinte: tem 1 ou 2 ou 3 que estão extraordinariamente bem, lá na frente. Assimilam o conteúdo de uma forma. Aí tem aquele grupo mediano que vai, né, caminhando junto, e às vezes talvez já tenham 2 ou 3 ou 4 que nem estejam mais nesta turma, porque não conseguiram acompanhá-lo, repetiram de série, por desinteresse, por falta de comprometimento com o que a escola propõe. Então, se a gente fizesse uma análise agora muito simples, agora quem foi que estabeleceu a diferença? Foi a escola? Foi o professor? Não. Foram os próprios alunos, e às vezes a família deles envolvida, ao se comprometer ou não com o objetivo da escola. E a partir daí as diferenças se estabelecem. Então, quando Deus cria um lote de espíritos, no seu ponto inicial, ele dá a todos as mesmas condições. Todos são criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Agora, essa perfeição, ela vai depender do esforço individual de cada um. Então, uns vão andar mais rápido, outros vão andar de forma
mais ou menos lenta, outros às vezes param por uns períodos, ficam estagnados, né? E as diferenças se estabelecem. Então, ao ler a doutrina espírita e compreender a sua proposta filosófica, científica, eu entendi que o fato de vir uma criança ao mundo com dificuldades emocionais, materiais, físicas, mentais, ou qualquer outra, é fruto do bom, adequado, ou mal ou inadequado uso do livre arbítrio do próprio indivíduo, em que ele faz escolhas certas ou faz escolhas erradas. Quando faz as escolhas erradas, aquilo tem um reflexo imediato na sua estrutura espiritual, perispiritual, tudo está lá gravado. E quando as gravações, os registros são negativos, aquilo pode representar lá na frente, pode não, fatalmente acabará representando algum tipo de dificuldade, privação, redução de capacidade, sequela. Então, a reencarnação, muito mais do que oferecer sempre a oportunidade do progresso, ela coloca Deus no seu plano certo. Com certeza, Deus é infinitamente bom, justo, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente, mas ele criou as leis e nos dá o livre-arbítrio e deixa que nós usemos deste livre-arbítrio da maneira que melhor nos interessar ou aprover. E depois a gente vai acabar colhendo o resultado daquilo que realizou, plantou. E aí, sim, nesse momento, quando da reencarnação, as alegrias ou tragédias se materializam. Então, lembremos-nos, reencarnação é uma questão de justiça, não poderia haver outra. E, mais do que isso, Jesus nos ensinou a perdoar, a amar, perdoar e amar ao inimigo, perdoar incondicionalmente. E aí, quando a gente escuta, através das religiões tradicionais ou certas filosofias, que Deus poderia condenar alguém a uma pena eterna, isso era um conflito também para mim, pelo seguinte: por que eu, imperfeito como sou, preciso saber e aprender a perdoar, e Deus, que é perfeito, não perdoa? Então, e condena alguém a um sofrimento eterno num local, por alguns denominado inferno. Não. Então, na verdade, a reencarnação traz o proveito de dar ao indivíduo o mais equivocado, aquele que mais crimes ou equívocos cometeu ou possa ter cometido, de repará-los todos na ou nas reencarnações seguintes. Então, com certeza, a reencarnação é uma questão de justiça. E foi ela que trouxe paz para o meu coração, porque eu passei a entender melhor a Deus, passei a entender melhor a mim, passei a entender com mais propriedade a responsabilidade que eu tenho a respeito do uso do meu próprio livre-arbítrio, entendendo que eu sempre serei o felicitado ou infelicitado pelas minhas escolhas. Reflitamos. Muita paz.